E aí, como vocês estão? Segunda live da semana. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Nossa, esse cabelo, ó. Manu, saudades, preciso cortar meu cabelo. Ai, gente, sejam muito bem-vindos. E aí, como vocês estão? Ó, se caso estiver travando, vocês me avisam, por favor, porque eu tô no Wi-Fi ainda. Então, se caso travar, vocês já vão me avisando. Bom, vamos lá pro de sempre. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E para você que está buscando um pontapé na sua jornada inicial, tudo para sua formação acadêmica, não sabe o que fazer da sua vida, você está no lugar certo. É isso. Em resumo, é isso. É isso que a gente faz aqui. Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a nossa convidada, mas hoje tem muita surpresa, tá? A teacher preparou uma surpresa assim maravilhosa, estou muito feliz. Então, é isso. Para quem não me conhecia, já segue o perfil, tem muitos convidados legais que passam por aqui. Tenho certeza que vocês vão se inspirar e se encantar por essas pessoas. E eu sempre brinco que quem tá aqui, quem passa, né, por aqui, são pessoas que amam o que faz. Então, vocês já sabem, né? Já tem inspiração para sempre. Então, eu vou estar convidando a nossa teacher pra gente estar conversando. Deixa eu só avisar o pessoal que eu já entrei. Acho que não, já entraram aqui pra mim. Por quê? Eu vou até convidá-la primeiro pra me falar um pouco. Porque a gente tem uma surpresa hoje, então queria que ela começasse falando, né, pra gente sobre essa surpresa, porque nada mais. Querida Natália já tá aqui já. Será que já foi? Calma lá. Vamos ver. Calma lá, gente, ao vivo é isso. Aê! Oi, teacher! Hello! Tudo bem? Tudo bem? Ó, a gente já viu que a Natália já tá aqui, ó, atenta. Ah, que bom! Ó, Tá fazendo o dever de casa, homework certinho. ah lá. Teacher, primeira coisa que eu queria te perguntar, mas primeiro, te agradecer por você estar aqui mais uma vez. Obrigada por compartilhar assim um pouquinho de tudo que você sabe, porque são anos aí que a gente já viu. Então, muito obrigada, viu? Nós que Agora, agradecemos, né? claro, a gente já. Quando a Natália me contou, eu falei assim, gente, mentira que eu vou conhecer a teacher que deixa a Natália, ó, assim, ó, para fazer tarefa. Muito bom, muito bom. Eu queria que você começasse falando pra gente qual que é a surpresa que eu tô falando. Falei nos stories, falei na segunda-feira pro pessoal. Então me conta, que surpresa que vai ser essa? Surpresa. Então, né, conversando com a Natália, falei, olha, eu acho que, né, eu olhei, dei uma olhadinha aí no teu Instagram, são 500 produções, né, 1.800 seguidores, falei, poxa, as meninas merecem uma coisa, além da Teacher Dora, né? Então, conversei com o meu sócio, né, obviamente, que é o Gilberto, meu esposo, e a gente combinou, então, vamos dar para quem estiver assistindo hoje, a Teacher Dora e a Carla, né, uma meia bolsa, tá? Então, vocês vão ganhar aí no final, vou deixar essa batata aí para as meninas sortearem, né? Uma meia bolsa da FISC para quem quer começar, curso iniciante, para quem começar, né? Então, tá a fim de fazer inglês, ainda não resolveu, quer começar, então a gente vai sortear uma meia bolsa de estudo aí, tá bom? Ó, então já foi dada a largada. Vou comentar aqui nos nossos comentários, eu vou fixar para o pessoal que estiver entrando, que for entrando e não ouviu esse começo, todo mundo que tiver interesse de participar do sorteio, precisa comentar eu quero aqui. E Exato. durante a live, até assim, antes da gente finalizar, no caso, a live, a Natália, que é a que está aqui por trás de tudo, vocês sabem que ela está sempre aqui, ela vai estar sorteando pra gente, e aí na live eu já vou falar quem ganhou.
Ai, É isso? legal. Isso, que bacana, né? Assim, a Então, surpresa já fica logo no final. exatamente. Então, calma lá. Deixa eu só escrever aqui. Gente, ó o celular fazendo assim já, com a tremedeira. 50% em uma bolsa inicial. Isso. Inglês. Calma lá, galera. Eu quero com fixado. Pronto. Acho que fixou. Calma lá. Pronto. Fixado o comentário. E a querida Natália vai estar aqui, ó. Isso Quem aí, tiver, bem ó. atento, né? Mas tem que ficar até o final da live. Tem que aguentar a Teacher Dora hoje falando. Vai mesmo. Então, o pessoal aí que tem interesse é isso. É? Ó, vou começar agora, teacher. Vamos começar a live agora, sem surpresa agora. Agora a gente vai saber quem é a Teacher Dora, é isso. Eu falei no comecinho, não sei se você ouviu. Se caso a minha internet começar a falhar, você me avisa, tá? Que eu troco Tá bom, rapidinho aqui. tá joia, combinado. Então, ó, a teacher, me corrija se eu errar em alguma coisa, por favor, tá? Às vezes é muita informação, às vezes. Então pode me corrigir, por favor. A teacher ela é formada em inglês, em letras, inglês e português pela UFMS. Fez mestrado em literatura comparada também na UFMS. E estudou 4 anos de doutorado em linguística aplicada na PUC. A gente vai falar sobre isso. Deixa isso aberto. Estudou na Inglaterra, fez intercâmbio pelo Rotary, no estado da Pensilvânia. Também estudou na Escola Física da Argentina, onde se especializou em espanhol. Ó, é muita coisa, hein? É muita coisa. Ela fala fluente espanhol e inglês e é formada pela FISC. Então, gente, ela tá na FISC desde 1979, é isso? Isso mesmo. Entrou como aluna, né? Abriu como aluna tudo, foi passando como secretária, coordenadora, professora e hoje, enfim, dona da escola. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, porque depois de tantos anos, é quem que é a Maria? A Maria é a mãe, né? É a dona de casa, é a esposa, né? Por trás da Teacher Dora, né? Então tem toda é a irmã, né? Tem toda essa história aí por trás, né? Apesar da eu sempre brinco, né, que como meu nome era muito grande, né? Meu nome é Maria Auxiliadora. Tem gente que não sabe, né? Tem gente que às vezes até hoje não sabe. E eu levei muito tempo para conseguir aprender a escrever meu nome. Todos meus amiguinhos da escola já conseguiam, mas esse auxiliador era um terror. E aí eu resolvi que na minha vida eu ia ser chamada de Dora, simplesmente Dora, porque aonde já se viu botar um nome tão comprido assim, gente? Isso não é nome, é um castigo, pelo amor de Deus. Então, assim, eu levei muito tempo para aprender a escrever o meu nome. E aí fiquei meio traumatizada, né? Então, a partir daí era Dora. Dora, sempre foi Dora na família. E ficou a Teacher Dora. Acho que se alguém... Teve um episódio uma vez que alguém ligou na escola para uma das nossas secretárias, né? E pediu para falar com a Maria Auxiliadora. E ela falou, não tem nenhuma Maria Auxiliadora aqui. Então, quer dizer, ninguém conhece, né? Ninguém sabe a Maria Auxiliadora, né? Então, a Maria é exatamente essa pessoa aí, super simples, super pronta a atender todo mundo, né? E dona de casa, mãe, irmã, né? Esposa e Teacher Dora. Teacher Dora, muito bom. Essa pergunta ela é fixa em todos, essa e mais algumas, inclusive, porque quando eu comecei o podcast, uma curiosidade, a gente sempre, eu e a Natália, no caso, a gente sempre dividiu muitas opiniões sobre aqui, e aí a gente, né, eu falei, amiga, nossa, eu precisava de uma pergunta que fosse sempre, porque além disso tudo que você faz, você também é uma pessoa, né? Claro.
É uma super mulher às vezes, né? Como sempre, mas é uma pessoa aí por trás. Então, assim, para também falar, pô, ela é uma mulher, entendeu? Então, quem é ela? Então, por Né? isso a nossa primeira pergunta. E Legal. agora eu queria Passei assim, no teste. A teacher passou no teste. a Titi passou no teste. Então, tá bom. Quando eu tava ouvindo, né, seu histórico, entre aspas, que a gente chama, como que eu fiquei pensando, né? Como que foi incrível para você, principalmente ter entrado há 40 anos atrás, mais ou menos? Isso. Como que foi para você a sua história, assim, a sua experiência inicial, no caso, como aluna? Porque eu acredito que hoje deve ter mudado inúmeras coisas do que era antigamente, você como aluna, principalmente. E hoje, podendo, sim, ser professora, né? Exato, né? Como aluna, eu posso dizer para você assim, que era um sonho realizado, né? Em 1979, na década de 70, na verdade, né? O inglês ele estava chegando no Brasil, né? Então, assim, as músicas em inglês. E uma coisa incrível, né? Porque assim, a gente não tinha internet como tem hoje. Então, a gente ficava aguardando chegar na banca de revista aqueles livrinhos de violão, porque vinham a letra das músicas para a gente cantar, né? E era um dicionário, a gente usava dicionário para procurar as palavras novas e tudo. E o inglês, assim, a gente via o inglês na quinta série, naquela época, né? O inglês começava para a gente na quinta série. E eu simplesmente me apaixonei pelo inglês, pela língua inglesa, né? Meu pai, ele falava francês, porque na época dele ele estudou na escola francês. E eu me apaixonei pelo inglês, e eu queria muito cantar aquelas músicas, eu queria muito entender o que aquele povo falava. E foi essa paixão. E aí, logo em seguida, em 79, a FISC abre, né, a escola aqui em Três Lagoas, e eu resolvi estudar, né? Conversei com meu pai e resolvi começar o curso de inglês. Então, meu curso de inglês naquela época eram 3 anos, né? Eu fiz os 3 anos de inglês na FISC. E depois eu fui me aperfeiçoando. E antes de finalizar o curso, eu já fui convidada para dar aula, para pegar uma turminha. Depois eu trabalhei como secretária, eu fui professora também ao mesmo tempo, fui coordenadora, e até que me chegou a oportunidade, né, de comprar a minha franquia, de comprar a minha própria escola, ou seja, aquele sonho realizado, né? Tenho certeza, a teacher que não era teacher antigamente deve estar muito feliz com você. Com certeza. Muito bom. E assim, vamos passar agora para Maria mais velha, no caso, vou chamar. O que te motivou a seguir carreira acadêmica inicialmente? E como que foi para você, assim, o ensino em si, em comparação de quando você começou para hoje, que eu acredito que teve uma evolução completamente diferente também, né? Ah, com certeza, né? Quando eu comecei o estudo de língua inglesa, era bem estruturalista, né? Era bem marcado na gramática, né? E a gente passou, o estudo da língua inglesa, ele passou por várias mudanças, né? Hoje ele é um método comunicativo, hoje ele é um método que faz com que o aluno já fale inglês desde a primeira aula, com que ele já saia com diálogos prontos, né? Então ele já vai sair da primeira aula falando inglês. Antes a gente aprendia a gramática primeiro para depois falar, né? Era o tal método estruturalista. Mas como eu cheguei à universidade, na verdade, assim, eu me formei em letras em 1982, né? Quando eu me formei, e eu já trabalhava, né? Eu já trabalhava na FISC, eu já dava aula em outras escolas particulares, né? E eu sempre trabalhei na escola particular. E naquela época a gente não tinha muito acesso, né, a fazer mestrado, fazer doutorado, era bem difícil. Então eu voltei para o doutorado muito tempo depois. Eu vim fazer o mestrado, aliás, em 2000, né, 2008 por aí. E, na verdade, quando a UFMS abriu o primeiro mestrado, né? Então, foi o primeiro mestrado de letras que abriu, foi a minha turma, né? E foi bacana, porque depois de tanto tempo voltar a estudar, eu escolhi um ramo que era literatura. Né? O que
tinha literatura a ver, né, com a criatura aqui, professora de inglês, né? E justamente porque eu amo literatura, eu adoro literatura, e adoro literatura inglesa, adoro literatura americana, então eu fui por esse rumo, mas nenhum momento era a intenção de me tornar professora acadêmica, né? Mas aí surgiu o convite para substituir uma professora por 2 anos, né? E por que não? Então, nesse intervalo, antes de finalizar o meu contrato com a UFMS, eu comecei o doutorado, né? Comecei o doutorado em Linguística Aplicada na PUC, que foram 4 anos maravilhosos, mas aí eu descobri que para ser professora universitária eu teria que deixar a minha escola. E foi muito difícil para mim, muitos anos, né? Vou ter que interromper, porque isso aí a gente vai guardar, entendeu? Vai ser isso. Vou guardar para uma pergunta que eu separei, que eu falei assim, essa daqui, teacher, vou compartilhar uma coisa. A gente sempre deixa algumas perguntas para acalmar o coração, assim, sabe? Para dar aquele coisinha assim, olha, para deixar, às vezes, até o participante emocionado, entendeu? Porque aqui é isso. Tá? Se você não preparou os lencinhos, como diz minha mãe, vai preparar. Então é por isso. Vou só te interromper por isso, tá bom? Mas pode continuar. Quando você estava assim, na sua carreira acadêmica e tudo mais, você começou a estudar também fora, né? Você foi fazer no exterior, na Inglaterra, né? Tanto também nos Estados Unidos e na Argentina, certo? Certo. E quais que foram, assim... Pode falar. Não, desculpa. Perdão, pode falar. Quais que foram, assim, as maiores lições que você tirou disso? Porque, mais uma vez, os ensinos lá também é diferente. E também, acredito que você já tinha uma certa maioridade, né, no caso. Sim, e como já foi era casada. Inclusive meu filho tinha 1 aninho quando eu fui para a Inglaterra estudar. Eu ficou aqui com meu marido e minha avó, né, cuidando para mim, porque era uma oportunidade única, né? Era uma outra situação também naquela época, né, que era muito difícil para a gente, até começo dos anos 90, né? E era uma oportunidade única. Eu já falava inglês, então eu fui fazer um curso que me permitiu aperfeiçoar a língua inglesa, né? No Rotary, já foi uma coisa completamente diferente. Claro que também já falava inglês, né? Mas foi uma experiência muito bacana, porque eu consegui, com o Rotary, conhecer todas as escolas dos Estados Unidos, desde do prézinho deles. Então, o programa era, né? Era um programa voltado para profissionais, né? Então, eu, como professora, eu conheci como funcionava o prézinho, como funcionava o ensino deles, né? O ensino médio, o ensino primário, a faculdade, as colleges, que eram colleges de 2 anos, como que isso funcionava. Então, foi um programa diferente, mas um programa, para minha área, foi muito bacana, né? E me permitiu, assim, não comparar, né? Não dá para comparar Brasil, estudo lá e estudo aqui, até porque eu acho que o nosso estudo é melhor. Né? Porque assim, os americanos, eles são voltados para eles mesmos, né? Então, por exemplo, até o ensino médio, a única coisa que eles estudam é a geografia do país deles, é a história do país deles. Então, essa noção de Brasil, eles têm muito pouca. Eu não sei se isso mudou agora, mas na época que eu fui, era muito pouco. Eu acho que continua ainda muito pouco, porque às vezes a gente conversa com um americano que acha que a gente fala espanhol, não fala português, né? Mas agora com um monte de gringo que tem aqui no Brasil, aí, né, fazendo TikTok e tudo mais, pode ser que tenha mudado essa opinião. Mas o que eu percebi com esses estudos foram isso, né, que eles têm um mundo muito voltado para eles mesmos. Eles conhecem absolutamente tudo sobre a história dos Estados Unidos, a geografia dos Estados Unidos, mas eles conhecem muito pouco sobre os outros países, né? Muito bom. Até dois comentários que eu tenho para fazer. Isso que você está falando, né, por você ter começado a estudar muito nova, e naquela época era diferente do que é hoje, com certeza, me lembrou muito a minha mãe, porque toda vez que a gente fala de faculdade, porque eu também estudo na Federal, e quando eu vim para cá, porque eu não morava em Três Lagoas, a minha mãe falava, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, porque na minha época não tinha isso. Exato. Até na UFMS eu falo, gente, eu divulgo muito os auxílios que tem na faculdade, as bolsas de ajuda que tem para quem vem de fora.
Porque quando eu vim, como dizem minhas amigas, era tudo mato, essas coisas, para fazer, para conseguir auxílio, era então, meu Deus do céu. Então, assim, isso me faz um parêntese muito legal, porque eu lembro muito da minha mãe que fala sobre isso. E também, se ela tivesse tido, às vezes, a oportunidade que eu tive, ela também teria estudado como Com eu, no caso, certeza. estudo. E, E outra e é coisa, bacana, né? sim, sim, porque minha mãe sempre, obviamente, sempre me incentivou a estudar e tudo mais. E até um ponto que até eu vi hoje a notícia. Lá na minha cidade, eles apoiam muito, muito o inglês, assim, o estudo, principalmente as escolas públicas, porque eu venho de escola pública e defendo também com unhas e dentes, porque foi muitos professoras, assim, que eu tenho certeza, como você, que me ajudou a estar onde eu estou hoje. E uma aluna, inclusive, ganhou eu não vou lembrar agora o termo certo, mas ela foi passar um semestre, no caso. Acho que ela vai poder escolher o lugar que ela vai passar, porque ela fez o inglês com a escola mesmo, a escola disponibilizou o curso, e ela fez, se empenhou e tirou a maior nota da região. E Olha aí que ela ganhou bacana. É a Bolsa sim. Sanduíche, né? Eu não Isso, é isso sei, mas mesmo. eu acredito que na PUC eles falavam Bolsa Sanduíche, né? Isso, só que para passar o ensino médio lá, um semestre, sabe? E eu falei, gente, a minha prima que me mandou, no caso, ela é professora da aluna. Eu falei, gente, que incrível, que incrível. Na minha época eu não tinha isso também, É, mas realmente. achei muito bacana. E hoje tem muita coisa boa, né? Tem muitos programas, né? Nas escolas estaduais, nas escolas, até do município. Por exemplo, eu tive uma ex-aluna minha, que foi aluna minha de inglês na FISC, depois foi aluna minha na UFMS, e que ela foi como professora fazer o curso, acho que de um mês ou de 40 dias, tudo pago pela prefeitura. E ela foi para o Texas, né? E foi uma coisa muito bacana, porque, poxa, a gente tem que admirar esse tipo de programa, né? E ela sempre Sim, foi excelente aluna, sempre foi professora dedicada, né? Sempre foi, não, né? Porque ela está aí. Mas, assim, eu digo que são oportunidades que na minha época não tinham, era muito difícil, né? sim. Até vou até falar, vou fazer uma pausa, porque a mãe da Natália está presente. A Que tia Ana bom! está aqui. E ela falou uma coisa que minha mãe fala, e por isso que as duas são assim, ó, É, entendeu? É isso. Que ela deve aproveitar as oportunidades que às vezes são únicas. E é exatamente isso. Porque numa, que nem essa, no conto, né, que eu falei dessa menina que vai para fora, gente, é uma oportunidade que se ela voltar e mudar a cabeça dela e focar e tudo mais, ela vira chave que, meu Deus. exatamente. E assim, né, Carla, as oportunidades não batem duas vezes na mesma porta e Não. pra mesma pessoa, né? E muitas vezes É. as pessoas deixam de agarrar essas oportunidades, né? Você vê, quando eu fui para a Inglaterra, igual eu te contei, eu deixei meu filho de um aninho, né? Puxa, que mãe desnaturada, né? Mas era a minha chance, era a época, né? Meu marido foi, não vai, porque a gente está comprando a escola, é a sua chance, né? De aproveitar isso, então vai sim, né? E eu contava muito com a minha avó para cuidar do meu filho também. Minha avó nessa época era viva, né? Eu fui criada pela minha avó, porque eu perdi minha mãe muito cedo, eu perdi meu pai também muito cedo. E foram meus avós que me criaram. E meus avós, eles eram semi-analfabetos, mas a minha avó também sempre dizia, né, filha? Meu pai dizia muito isso para mim. A única herança que eu te deixo é os estudos. E é verdade, foi a única herança que meu pai me deixou mesmo. Porque quando meu pai faleceu, quando meu pai morreu, quando eu perdi minha mãe, eu praticamente perdi tudo. Então, assim, o que me fez levantar, o que me fez subir na vida foi os meus estudos. Foi através do meu inglês. Hoje eu agradeço ter aprendido inglês, né? Mas já era uma coisa que eu gostava. Mas o inglês me abriu portas para conseguir um curso pelo Rotary, que eu não paguei absolutamente nada, né? Quando eu fui para a Argentina fazer o curso, era pela FISC. Hoje a FISC não tem mais escolas na Argentina, né? Fecharam depois da pandemia e tudo, mas foi pela FISC, né? Fora as provas de TOEFL, as provas internacionais que a FISC me proporcionou fazer, né? E que foi muito bacana. Então é isso, né? Se você
se você dormir, você não pegar a oportunidade que você tem agora, né, nas suas mãos, às vezes você ganha uma bolsa de estudo e você não vai, você não aproveita e deixa, e isso passa, né? A hora que bater aquela oportunidade daquele trabalho, como você disse, nossa, ela ganhou e ganhou porque sabia falar inglês, né? Olha que bacana. Então, a hora que a oportunidade bate, né, de um trabalho, de uma bolsa de estudo pela faculdade, uma bolsa sanduíche, ou seja lá o que for, né, você não sabe, aí vem aquele arrependimento, né? Então, a gente tem que agarrar as oportunidades, né? Tem que sonhar, mas também tem que acordar para a vida, porque a vida não espera, né? Com certeza, com certeza. Adorei isso, adorei. Se minha mãe tivesse aqui, eu não sei se ela tá, inclusive, mas a minha mãe deve estar assim, ó, lá. Eu falo para ela, eu falo para ela. Muito bom. E assim, falando de momentos que a gente não pode perder e situações que, querendo ou não, definem a nossa trajetória, né? Da nossa vida, porque é uma Exatamente. decisão que a gente toma que não dá para voltar atrás. E eu imagino que você sentiu isso quando você percebeu que não queria mais fazer pesquisa acadêmica. Foi meio que uma dor no coração, né? Eu imagino. Quando eu descobri que eu teria que optar, né? Ou eu ficava com a escola, né? Ou eu ia para a área acadêmica, né? Não que eu não goste da área acadêmica, não é isso, né? Mas eu descobri que eu gosto da aula, eu gosto de estar ensinando as crianças, eu gosto de estar ensinando os adolescentes, eu gosto de estar na sala de aula mais do que na pesquisa, né? Eu não tenho nada contra a pesquisa, né? Mas acho excelente, é outro ramo muito bacana, né? A minha irmã, por exemplo, ela é professora também, ela tem pós-doutorado em filosofia. Nós temos um sobrinho também que ele já é doutor também em física e trabalha na Universidade Federal de São Paulo, né? O meu cunhado também trabalha na Federal de Curitiba. Então, assim, a família é família de professores, né? Diferentes professores, porque realmente, né, são níveis diferentes, né? Mas a minha paixão mesmo pela FISC, né, é uma paixão que realmente me pôs, para que eu quero o doutorado? Se eu não vou dar aula na universidade, de que me serve o doutorado na FISC? Para mim, ele não me serviria de nada, seria apenas uma vaidade, né? Como diz o Eclesiastes lá no final, né? É só vaidade, o mundo é vaidade. E é isso, seria uma vaidade, né? E essa vaidade deu lugar ao desejo, deu lugar a teacher, né? A teacher que sempre esteve dentro de mim desde pequenininha. Que delícia, que delícia. E eu imagino o quanto isso, assim, hoje você lembra e fala, nossa, valeu a pena? Muito, muito. Tudo vale a pena, né? Tudo na vida. É que nem eu te falei, são oportunidades. Eu consegui a oportunidade de fazer o mestrado, eu consegui a oportunidade de ir para o doutorado, os 4 anos de doutorado na PUC foram incríveis, maravilhosos, me trouxe conhecimento bárbaro, né? Mas é aquilo que eu te falei, né? Mas pensar sobre para que eu quero esse título é que me fez repensar, né? Então, eu quero esse título para dar aula realmente na universidade, eu vou me dedicar lá ou eu vou ficar aqui, né? Eu vou ficar com o meu coração aqui. E o meu coração realmente sempre esteve com a FISC até hoje. Então, assim, foi paixão à primeira vista e continuou. Gente, deixa eu só mandar um beijo aqui, ó. Tem a minha secretária está assistindo a gente, né? A minha querida diretora do Rio de Janeiro, a Estela, a minha querida diretora de Casa Verde São Paulo, está aqui com a gente. Tá, um grande beijo, muito obrigada por vocês estarem assistindo a gente. Eu ia falar, gente, eu nunca vi tanta gente aqui da FISC, todo mundo junto, adorei isso. Bacana, né? E, pois é, né? Juntos somos mais fortes, juntos somos FISC. Eu adorei isso, adorei. Eu tô adorando os comentários aqui. Eu falei, gente, que delícia. Que Ó, bom. agora, vamos lá. Eu tenho uma, assim, não é uma pergunta capciosa, mas uma pergunta que, passando um pouquinho, porque hoje temos a empresária, né? Também. Também. Então, além disso tudo, tem a empresária.
Então, assim, eu imagino o quanto, na verdade, eu fico pensando o quanto você ter passado por várias etapas numa mesma empresa, né, no caso, influenciou hoje a maneira como você administra a sua empresa. Porque você, querendo ou não, tem muita experiência. É engraçado, né? Porque assim, a teacher Dora, né? A Dora empresária, né? Ela tem que também pensar esse lado, né? Porque não é só a sala de aula, eu não estou só na sala de aula, eu estou também cuidando ali dos meus professores como coordenadora, estou cuidando ali da minha secretária, a gente tem reuniões, né? A gente está atrás, a gente está o tempo inteiro pensando, né? Como que a gente vai ter mais alunos, o que a gente pode fazer, né? Como que a gente vai agradar os clientes que estão conosco, né? Agradar no sentido assim, não é de agradar, mas de proporcionar o melhor para eles, né? Porque a gente busca isso, né? E a empresária, ela realmente tem que pensar diferente, porque ela tem que pensar para a escola, né? Então, ela tem que pensar na escola. Então, realmente existe uma separação, né? Quando a Dora é empresária e quando a Dora é a teacher, né? Mas eu acredito que eu era mais, como é que eu poderia dizer? Eu era mais odiada como teacher do que como empresária. Meus alunos morriam de medo de mim. Né? Então, assim, a teacher era muito brava, né? Eu sempre fui. Por que eu sempre fui muito brava? Porque eu sempre fui muito novinha, sempre fui nova em cargos, assim, eu comecei muito jovem. Né? Então, eu dava aula, às vezes, para alunos que tinham a mesma idade que eu, né? Eu dava aula para crianças, né? Então, assim, então eu era muito brava, muito brava. Hoje não, né? Hoje a gente dá risada, mas meus alunos falam, Titi, você era brava. E assim, pensando do lado, né? A empresária não é tão brava, né? Mas a empresária tem que pensar no custo, tem que pensar no dinheiro, tem que pensar como pôr aluno na escola. Então, tem todo esse lado. E tem que estudar. Né? Não existe empresário que não estuda. Né? Com certeza. Com certeza. E, ó, não, eu vou repetir uma frase que eu ouvi até aqui em cima. Quanta sabedoria. Acabou de falar uma frase que não é nem só para alunos, é para todos. Adorei. A gente está aprendendo com os anos, né? E a gente precisa aprender com os anos, né? Você não pode. A empresária de hoje não é a mesma empresária de 30 anos atrás, quando começou, 40 anos atrás, né? A teacher de hoje não é a mesma teacher quando começou, né? Então, a gente tem que ganhar realmente conhecimento para poder lidar com o colaborador que está conosco, né? Entender esse colaborador, né? Entender esse cliente que está conosco agora, o cliente de ontem não é o mesmo cliente de hoje. Então, tudo isso muda muito, né? Muito bem. E o que te inspira, depois de tantos anos, tanto quanto professora, hoje como empresária, a continuar? Porque eu imagino que você continua com a mesma paixão e, pelo jeito, vai continuar por muitos e muitos anos. Tomara, né? Tomara. Eu acho que hoje, olha, sinceramente, né? O que sempre me inspirou foi a figura do Mr. Fisk. Porque o nome da escola, a Escola Fisk, vem de uma pessoa, né? Vem desse americano que chegou aqui na década de inglês na TV. E ele eu acredito, a grande inspiração nossa. Sempre foi a nossa grande inspiração. Então, se hoje todos nós da rede continuamos na rede com toda essa paixão, porque não sou só eu que sou apaixonada, mas grande número de diretores junto com a gente, né? Então, assim, é essa figura dele, a figura do Mr. Fisk, que sempre nos inspirou e que sempre continua, né? Mesmo depois que ele faleceu, continua aí nos inspirando até hoje, né? Entendi. Nossa, isso é uma curiosidade que eu não sabia. Legal. Não sabia mesmo. E uma coisa, eu preciso interromper rapidinho, porque para o pessoal que é aluno da UFMS, de outra faculdade, que precisa de horas de extensão, hoje nosso projeto
graças a muito esforço dessa equipe maravilhosa que eu tenho, a gente conseguiu ser um projeto de extensão já faz um ano, então em outubro vamos estar no Integra falando um pouquinho de tudo que a gente faz, inclusive. E agora liberamos certificado de extensão. Então, quem tem interesse, eu vou para o pessoal da engenharia em si, ali da UFMS, os alunos já divulgaram no grupo, na nossa comunidade, só que tem a palavra mágica. Então, você que está esperando a palavra mágica, teacher, qual que é a palavra de hoje? Pode escolher. A palavra de hoje é escola FESC. Então, vou colocar aqui só um minuto. Opa! Palavra mágica. Se eu fixar, vai sair o comentário do 50%. Então, eu vou deixar só fixado o 50%. E para quem não viu, eu vou falar de novo no final. Qualquer coisa, depois eu faço um story também, só para a gente não perder isso. E também, assim que acabar a live, gente, eu posto o link para quem não tem, né, no caso, como entrar no grupo e tudo mais. Então, eu posto o link no meu Instagram e aí vocês já vão ver também, tá? Outra coisa, vamos ó, eu não... Cadê o pessoal comentando? A Natália já tá anotando, já anotou? Eu vi 2 nomes aqui passando por aqui. Para quem perdeu, a Teacher liberou 50% de desconto em uma bolsa iniciante, tá? Então, ó, comenta eu quero aqui, que a gente vai fazer um sorteio no final, tá? Então, ó, não vai perder essa oportunidade maravilhosa. Isso aí. E, teacher, uma coisa, eu tenho certeza que a gente, durante a nossa vida, né, a gente passa por muitas pessoas que influenciam nossa trajetória, a gente conhece pessoas que começam a ser uma inspiração até mesmo pra gente. Até, inclusive, vou até usar um momento para falar da minha amiga Natália, porque hoje é minha amiga. Porque a gente, uma inspira a outra, eu tenho certeza disso, só que uma influencia o dia todo na vida da outra. Até a gente estava fazendo esse comentário agora, porque a gente estava trocando mensagem, e uma estava falando, a outra já estava respondendo, assim, uma conexão que eu falo, não é normal isso aqui, gente. Então, eu tenho certeza que passou pessoas desse jeito na sua vida, até acredito que deve ter outras pessoas até hoje. E existe algum que te inspirou a seguir essa carreira profissional, que você traz assim no coração? Ah, com certeza, né? Meus pais foram professores, né? Minha mãe foi professora, meu pai foi professor, então, assim, essa inspiração toda sempre veio deles, né? Claro, né? E na minha família também, meu esposo até hoje, nós trabalhamos junto, estamos juntos há 40 anos, né? Estamos trabalhando junto, né? Uau. Como é possível? Às vezes as pessoas perguntam, né? Mas vocês são marido e mulher trabalhando junto há tanto tempo? Sim, cada um, ele na dele ou na minha, ele na parte administrativa, eu na parte pedagógica, né? Tivemos nossas faíscas, às vezes de não concordar e tudo, temos até hoje, lógico, óbvio, né? Mas ele é meu grande guia, ele é meu grande conselheiro, fora as pessoas maravilhosas que entraram na minha vida, vários diretores que eu conheci, que me inspiram até hoje, que também tem uma trajetória maravilhosa como a minha. Que incrível, que incrível. Não, eu tenho certeza. Tenho certeza. Por isso que eu falei, vai ser uma pergunta que assim, ó, a gente sabe da resposta, que a gente sempre sabe. Hoje, eu imagino que, como a gente começou falando, né? O inglês ele mudou muito do que com você começou, principalmente, porque eu falo assim, de quando eu era criança, eu já vejo uma evolução muito grande, eu imagino há tanto tempo, né? E hoje, como que você enxerga o quanto que o inglês ele impacta e impactava também naquela época a vida dos seus alunos? E especialmente porque agora a gente está vivendo em um mundo cada vez mais globalizado, né? Então, como que você vê isso para os seus alunos? Olha, para os meus alunos, eu acho que assim foi maravilhoso, porque a gente tem vários alunos nossos com grande sucesso morando no exterior, na Austrália, nos Estados Unidos, né? Gente que foi atrás
que foi pelo trabalho mesmo para os Estados Unidos e hoje está super bem lá, ou foi morar na Austrália, foi morar no Canadá, né? Então a gente tem assim esse orgulho, né, de ter há tantos anos formado tantos alunos, né? E alunos que estão bem, que contam para gente, alunos que até hoje te encontra e te chama de teacher Dora. Olha que coisa mais gostosa, né? Você tá na rua e você ouvir teacher, né? É você. Então, assim, é muito satisfatório. E a gente fica super contente quando a gente sabe de algum aluno que conseguiu um emprego porque fala o inglês bem, né? Que nós, hoje, por exemplo, esse ano, por exemplo, eu tive 2 alunas que tiraram C1 no certificado internacional da Universidade de Michigan, que a FISCnet tem no final do curso. A gente tem, para poder vir o nosso certificado, eles têm que tirar uma certificação internacional, e nós tivemos 2 alunas que tiraram C1, que é o máximo, né? De nota no certificado do Michigan. E isso deixa a gente super contente, super feliz, né? Cada notícia que a gente tem é uma alegria muito grande, né? Eu imagino. E assim, já compartilhou um caso, né? No caso que a gente chamou, um caso de sucesso que você teve, mas teve mais alguém que te marcou durante né, aos longo dos anos? Teve muitos alunos, né? É engraçado, eu vou mencionar o nosso candidato a prefeito, Cassiano, foi aluno meu, e toda vez que me encontra, teacher! Que legal! Né? E hoje é médico, né? Se formou e tudo, né? A própria Vera Helena, que é candidata, que é sobrinha, mas também que estudou conosco, a filha dela, né, vou contar o caso da Messina, que é a filha mais velha da nossa candidata a vice, né? Ela passou aos 17 anos na universidade para medicina, e ela é aqui na estadual, nossa, né? E ela passou super bem, ela fez inglês e espanhol com a gente na FISC e ela gabaritou no inglês da universidade. Então, isso são todos esses casos, né? E a gente teve outros também, né? Que foram muito bacana, que a gente fica super contente quando chega os resultados para a gente, né? Com certeza, eu imagino. E que legal! Nossa, eu acho isso muito bacana. A minha mãe, a gente sempre encontra alguns professores, porque morava, né, no caso, em cidade muito pequena, então todo mundo se conhece, sai na rua, vê todo mundo, né? E eu acho isso muito legal, de ver professor e ver professora, e a mãe fala assim, o professor nem lembra, você vai ficar chamando ele. Eu vou lá sim, vou cumprimentar ele sim. Aí tem professor meu que já tá, coitado. E tem professor que aposentou já. E aí eles brincam, ele fala assim, eu lembro tanto de você. Aí minha mãe, lembra nada, tadinho. Lembra sim, fala para a mamãe, a gente lembra sim. Por incrível que pareça, às vezes eu não lembro nomes, mas eu lembro, né, o rosto, a gente lembra você lembra, com certeza, assim, vem na memória, assim, né? E a gente teve muitos alunos todos esses anos, né? Então, são 40 anos da FISC em Três Lagoas, são 65 anos da FISC no Brasil, né? Qual empresa hoje, né, chega a esse tempo, né? Qual empresa hoje consegue, né, se estruturar tão bem todos esses anos, né? E a FISC é um exemplo disso, né? No Brasil todo. No Brasil todo, graças a Deus, né? Muito bem. E assim, passando agora para as dicas para o pessoal aí que estão esperando dicas e dicas e dicas, porque eu ouvi isso, tá, teacher? Vai ter dica? Não sei o quê. Eu falei, gente, ó, vocês se acalmem. A dica do que exatamente? Ó, a primeira coisa que, assim, eu, no caso, preciso perguntar quais que são as principais habilidades que hoje no inglês, né, no caso hoje na sua escola, você tenta desenvolver nos alunos além da própria fluência no idioma? Porque eu tiro como, quando a gente está passando pela faculdade, a gente não só aprende a matéria, né, no caso.
A gente aprende, por exemplo, a conviver com os outros alunos, a gente aprende a falar em público com os trabalhos, infelizmente, tem que aprender, então a gente acaba aprendendo outras coisas além disso. Então, hoje você busca ter outras habilidades com os seus alunos? Ah, claro. Por exemplo, hoje o ensino do idioma ele está muito ligado também, né, muito às novas diretrizes do século XXI, né? Porque, como eu disse a você, a forma como eu aprendi inglês, estruturalismo, né, através da gramática, hoje é super diferente. Então, hoje você tenta conectar os conteúdos, né? As crianças começam a partir dos 4 anos, e a partir dos 4 anos você já começa, mesmo na língua inglesa, a desenvolver nelas o sentido de ecologia, o sentido de participação, de socialização, né? Então você tem todos esses conteúdos que são integrados, né, nos 4 pilares da Unesco, e vamos dizer assim, no conteúdo do século XXI. Então, você não para mais, né? Você não ensina mais só o aluno a falar, você ensina várias habilidades que ele precisa ter hoje, né? Para ele poder ser, vamos dizer assim, um candidato 100% para uma empresa. O que a tua empresa espera de você? Só que você tenha conhecimento, só que o conhecimento do livro? Não, né? A sua empresa, ela espera que você, além de conhecimento do livro, você tenha conhecimento de como lidar com o ser humano, porque você vai ter que lidar com o ser humano. Como lidar com o meio ambiente, olha o que está acontecendo, né? Então, o que a gente pode fazer? Que discussão é trazida para o inglês? Então, o inglês hoje, ele envolve tudo isso, né? Não só a habilidade comunicativa dele sair falando inglês, mas dele sair falando inglês e ele sair argumentando, né, em inglês, que é o mais bacana, né? Porque não adianta a gente repetir igual papagaio e não saber o que está falando, né? Só frases prontas e você não desenvolver aquela conversação. Então, esse conhecimento de mundo a gente tem que trazer hoje para o ensino de línguas. Muito bem. Agora vamos para as dicas. Vamos para as dicas. Pessoal, vou começar assim, 2 parâmetros no caso. O pessoal que está na faculdade, no caso, que né, tá saindo aí da faculdade, por exemplo, tá na parte de estágio. Vou começar a fazer estágio. Qual é a principal dica que você dá para o pessoal que vai passar para a fase, no caso, entrevista para falar inglês, porque tem muita empresa exigindo hoje. Vamos ter um bate-papo, uma call, para a gente falar um pouquinho, algumas palavras em inglês, e vai medir o grau né, que a gente tem. Então, qual a principal dica? Hoje, né, as empresas que o candidato tenha um inglês intermediário. O que significa um inglês intermediário, né? Significa você conseguir entender o que a pessoa está te perguntando e conseguir desenvolver dentro de um vocabulário simples, né? Mas desenvolver o conteúdo que ela espera que você desenvolva, né? Então, a minha primeira dica é quando você vai para um estágio, ou quando você se candidata a um estágio, tem outras pessoas, né? A primeira coisa, seja muito sincero, né? Não adianta você falar, eu sei inglês, e a hora que vai ser chamado por uma entrevista, meu inglês é básico, faz tempo que eu não pratico, né? A pessoa naturalmente vai saber que você não sabe, né? Outra coisa que acontece, o Paulo Martins aqui, né, foi aluno meu também, foi com Rotary não foi para a Suíça, foi para a Suécia, né? Ele também foi fazer programa, né? Um beijo grande aí, meu querido, tá assistindo a gente aqui, tá? Aí outro exemplo aí, né, de sucesso, né? O Paulo, que fala muito bem inglês também. Já convidei até para dar aula comigo, mas não tem tempo, fazer o quê, né? Mas, enfim, voltando, né? Você precisa ser sincero. Primeira coisa é ser sincero, né, com uma pessoa que vai te entrevistar. Porque se ela está perguntando se você sabe inglês, naturalmente, no meio da conversa, ela vai dizer para você,
podemos continuar esse papo em inglês? Ela não vai te chamar para uma entrevista à parte no inglês. Se você pôs no teu currículo que você sabe inglês, ela vai falar com você naturalmente. Podemos continuar esse papo agora em inglês? O que você acha? Né? E aí não adianta você falar, faz tempo que eu não pratico, né? Eu fiz o inglês básico, né? Então você tem que dar conta de uma conversa simples, né? Mas a primeira dica é essa. A segunda dica é sempre você olhar no olho de quem está te entrevistando, procurar. Não, a linguagem corporal também é muito importante, né? Ah lá, o Paulo está dizendo assim, ó, fui para Holanda, Canadá, Suécia, né? Então, a gente precisa ter uma postura mais, vamos dizer assim, não é elegante, mas é uma postura de humildade, eu diria, né? Porque você vai ter outros candidatos, eu sempre falei isso para o meu filho, cara. Meu filho hoje, ele fala 8 línguas, tá? Eu falo 3, meu filho fala 8. Então, assim, atrás de você, se você fala inglês, atrás de você tem alguém que fala inglês e espanhol. Atrás de você que fala inglês e espanhol, tem alguém que fala inglês, espanhol, francês. Então, o mundo é esse, né? E a gente não pode perder a chance, né? Perder as oportunidades quando elas batem na porta, né? Então, você nunca deve pensar, a minha dica é essa, nunca pense pequeno, né? E sempre estude, né? O estudo nunca vai ser de menos na sua vida. Um dia, até uma convidada que passou por aqui, eu acho que foi a Adriene, Adriene Pazin, ela falou uma frase que me marcou bastante, que é sonhar pequeno ou sonhar grande custa do mesmo jeito. Então, sonha grande, já que você pode sonhar do mesmo jeito. Né? Então, essa frase me marcou bastante. Outra dica que eu preciso perguntar para o pessoal que está iniciando na faculdade, porque chega muito imaturo, acha que, não, lá no final eu vou atrás, e não sei o quê. Eu acho que por mim, pela Natália também, se a gente tivesse entrado quando criança, seria muito mais fácil do que hoje adulto, eu acho. Mas, qual dica que você dá para esses alunos que estão entrando na faculdade também? Olha, a faculdade, vamos dizer assim, é um outro momento da vida das pessoas, né? É um momento mais adulto, então eu acho que eles vão muito, e eu acho que não pode muito, é claro que você também tem que se divertir, óbvio, né? Que você também vai estar ali para se divertir. Mas levar a sério, né? Porque todo conhecimento é pouco, porque é que nem eu falei para você, se você tem uma pessoa atrás que está ali no emprego, né? E que tem um certificado de engenharia, atrás de você tem um que já tem o mestrado, tem outro que já está com o doutorado. Então, levar a sério, estudar realmente, né? Não deixar para o último momento. Muitas pessoas deixam tudo para o final, aí aquele desespero, né? Atrás de certificados aí para dar o número de horas que precisa colocar no final. Então, assim, não deixe tudo para depois, né? Aprenda a se organizar, porque o mundo do trabalho também, ele não vai ter paciência com pessoas desorganizadas, né? Aprenda a se organizar, aprenda a acordar cedo, aprenda a ter uma vida, como é que eu diria? Eu não diria de regras, mas uma vida em que seja realmente tudo planejado, né? Porque o mundo do trabalho é muito diferente do mundo da universidade. A universidade é uma delícia. Curta, faça, aproveita, né? A minha época de universidade foi a época em que a gente lutou pelas diretas já, para a volta, né, da votação para presidente, né? Então, assim, participe, viva, né, a política da universidade, viva a universidade. Esse tempo vai passar, vai deixar saudades muito grande, né? Vai deixar saudade dos amigos, vai deixar saudade dos professores, vai deixar saudade de muita coisa, né? E o tempo não volta atrás, né? Ele não vai esperar ninguém, ele não vai voltar atrás. Mas, ao mesmo tempo que você curte esse momento, né, de estar entrando aí, desculpa o estar entrando, né, aí na faculdade,
você também tem que levar muito a sério, né? Porque, infelizmente, o nerd da faculdade pode chegar a ser o seu chefe. Verdade. E não sou eu quem falou isso. Quem disse isso foi Steve Jobs. Verdade. Verdade Né? verdadeira. Uma coisa que você falou, nossa, me marcou agora, porque é sobre os amigos, né, que a gente faz durante a faculdade até mesmo. Porque na hora que tá acabando, nossa, tá acabando, não vai voltar. E E aí já agora, acabou, né? e aí. Exatamente. Esses dias eu tô com essa sensação, viu? Que uma certa pessoa aí vai formar, e eu tô com essa sensação, sabe? De que, meu Deus do céu. Não, eu tô pronta para isso, mas também não estou pronta, já comuniquei. Não é? Ó, até um pessoal da Física de Corumbá estuda inglês na Física desde o começo da faculdade, aí, ó. A Outra nossa dica. querida Márcia lá de Corumbá, outra dica, tá vendo? Ó, comece logo aí, porque o inglês hoje é fundamental, né? Inglês hoje, vamos dizer, é a língua franca, né, gente? Não tem como não saber. Inglês e informática hoje são duas coisas assim que você nem imagina que alguém não saiba. Você já imagina que ele já esteja ali na faculdade sabendo, né? Mas infelizmente não é a realidade de muitas pessoas, né? Mas nada é perdido, né? Muito bem. E agora uma pergunta assim, para o pessoal que já fala inglês, eu preciso treinar o inglês para uma prova ou para uma apresentação, para algo assim, fora da faculdade, eu digo, sabe? Uhum. Tem alguma dica para esse pessoal? Como que não. Às vezes eu ouço bastante assim, o pessoal que fala assim, eu esqueci de como é que fala. É, como que, Uhum. como que pode evitar isso, principalmente? Você pode evitar tendo contato com a língua, né? Você precisa ter o contato com a língua, você não pode perder esse contato, né? Você, por exemplo, o que você pode fazer? Você pode fazer um curso de conversação uma vez por semana que não tomaria muito o seu tempo para você, primeiro, manter contato com a língua, com expressões, porque o vocabulário é uma coisa viva, né? O vocabulário que eu aprendi em inglês, imagina, né? Na minha época nem computador não tinha. Aliás, tinha o computador, mas era bem diferente, né? Mas eu passei pela época da fita cassete, eu passei pela época do MP3, eu passei pela época do CD, do DVD. Então, assim, hoje é diferente, não é? Esse vocabulário muda o tempo todo. Então, você está a par de um vocabulário novo, você precisa de ajuda. Assim como você precisa de ajuda em outros setores da sua vida. Então, como que você faz isso? Você pode manter um curso uma vez por semana de conversação, né? Você pode ouvir podcasts, você pode. é, Tem tanto aplicativo hoje, né? Vários aplicativos que você pode usar também. Eu não tenho condições, eu não tenho condições financeiras de ficar fazendo curso nas escolas, né? Então, mas você não tem condições financeiras, busque o que tem aí para você. E hoje tem muita coisa, tem muito aplicativo, né? Tem podcast, tem vídeo, né? Tem filme, tem Netflix, coloca lá em inglês, né? Inglês para você lembrar, né? Então tem muitas formas de você manter o contato com a língua. Agora, para fazer uma prova internacional, você quer estudar no exterior, você quer ter uma bolsa no exterior, realmente você tem que se dedicar, você tem que estudar bastante, né? No mínimo uma preparação aí de 1 ano para você fazer uma prova dessas, né? Diferente de você querer só manter o contato com a língua, né? Muito bem, eu preciso pausar agora das dicas, porque Natália fez o sorteio. Olha só, quem foi o sortudo? Ou a sortuda, Natália já, né? Natália já fez o sorteio, até depois eu vou postar no meu store mesmo, marcando você, a escola e tudo mais, até a ganhadora mesmo. Ganhadora, já dei um Uhum. spoiler. Ganhadora. Que Pois é, vou bacana. Nós estamos marcar também aguardando lá na escola. Vou marcar também ela que ganhou. Então, ó, Bruna sortuda, cadê ela? Será que ela tá aqui ainda?
Eu vi só o comentário dela subindo na hora, mas acho que... Aqui, Bruna Correia. A senhorita ganhou, amiga. Faz faculdade ali com a gente também. Então, ó, Que legal. Bruna, vou marcar. Parabéns, tá bom? Espero que você aproveite bastante esse cupom. E Né? depois vou marcar lá no Store e aí ela já entra em contato com vocês. Isso, ótimo. A gente está lá te esperando. Muito bem, parabéns, amiga, parabéns mesmo. Natália, obrigada. A gente tirou print depois do resultado. Vou postar nos stories também. E agora eu tenho mais alguma dica que você acha assim super valiosa falar agora no momento e que vamos lá, para todo mundo. Deu uma cortada a hora que você falou, uma dica. Uma dica Qualquer pode dica. escolher. Tá. Qualquer dica. Que você Olha, acha que assim, ó, professora, teacher, tudo. bom, vamos lá, né? A minha dica para vocês, assim, acima de tudo, né, é fazer as coisas com amor, com paixão, realmente, né? Porque é isso que move a gente, né? Porque tanto na vida acadêmica como na vida profissional, nós vamos ter empecilhos, nós vamos ter pedras no caminho, né? Nem tudo vai ser flores o tempo todo. Então, se você não tiver amor no que você faz, se você não gostar daquilo que você faz, é impossível continuar. Muitas vezes é impossível continuar. Então, é preciso gostar, né? É preciso que essa paixão nasça dentro de você para que você consiga sempre realizar os seus sonhos, subir mais alto, né? Ir além daquilo que você procura. E eu tenho certeza, né, que o inglês, junto com a sua carreira acadêmica, pode te levar a lugares muito mais altos. Ai, gente, olha, eu falo, eu desde o começo desse ano, na verdade, eu deixei o podcast uma coisa assim mais, ai, mais galera, eu brinquei, né, com o pessoal da equipe. Porque para deixar, para ser uma coisa mais leve, né? E eu acho incrível como que todo episódio assim, se fosse combinado, eu acho que não ia dar certo até. Porque todo mundo que passa daqui ama o que faz e é nítido em todos os vídeos. Todo episódio eu falo e eu vou repetir para sempre isso. Porque é como se tudo fosse encaixando durante as perguntas, principalmente, para chegar nisso no final e falar, gente, é realmente amar o que você faz e é incrível Exatamente. ver a diferença de profissionais e profissionais, obviamente, que ama aquilo que está fazendo. Então, ó, até ó, uma frase que falaram: amar o que faz é o que vai te colocar em outro nível. E é isso, gente. Com Adorei certeza. essa frase. Adorei. Exatamente. Eu não. Exatamente. Eu não tenho mais perguntas. A última coisa que eu queria te falar, se caso faltou alguma coisa que a gente estava conversando, faltou algo que você queira completar do que a gente conversou, ou do que a gente não perguntou também, né, no caso, porque eu acredito que, como eu falei, hoje é para ser um bate-papo, esse podcast é para todo mundo se sentir à vontade, né, no caso, para você se conhecer aqui, né, para quem não conhece eu ou não conhece a Teacher, para você conhecer a gente um pouquinho e ficar inspirada a fazer tudo que a gente tem feito. Então, se faltou alguma coisa, pode falar. Então, eu acho que está tranquilo, né? Eu sou boa de papo. Se for, se for, nós vamos continuar aqui até meia-noite. Ah lá, Né? Mas eu se adoro. alguém Não, quiser, né, mais alguma dica, eu também tenho aí o @teacherdora, né, que é o meu Instagram, tem várias dicas de espanhol, de inglês, de literatura, né, não só de conteúdo de gramática, né, tem muita coisa bacana, muita coisa boa lá, né, e também podem me mandar, podem me perguntar lá no Insta, podem me mandar perguntas, né? Se alguém queria fazer alguma pergunta que eu não respondi, talvez, né? Como você disse, era só um bate-papo, né? Mas estamos prontos, né? Para responder, para o que deve tá? E eu que agradeço essa oportunidade de contar aí para vocês a minha história, que eu acho que tomara, né, que tenha servido aí de exemplo para alguém, para vocês, né? Vai me deixar muito feliz, muito contente.
Com certeza, com certeza. Até faço das palavras da tia Ana, que ela acabou de mandar aqui, ó. Natália não exagera nos elogios. Que pessoa incrível, quanta sabedoria e dicas de mãe. É verdade. Que bom ter você nessa fase da minha filha. É isso. Então, realmente, a Natália fala muito bem da teacher, tá bom? Não, não, não vai puxar a orelha dela. Fala muito bem Não vou pôr de da teacher, castigo. inclusive, não. E faz propaganda também pra gente, viu? Com certeza, pode deixar. Bom, Então, agradeço muito mesmo, adorei o bate-papo, que tá? bom, Muito obrigada. que bom, gente. Eu agradeço mais uma vez, a gente já. Bom, elogios tem de sobra. Muito obrigada mesmo de você ter passado por aqui. Tenho certeza que você inspirou muita gente, não só como teacher, mas como Maria, como eu comecei falando. Então, muito obrigada pela sua participação. Esse vídeo, quem está assistindo depois no YouTube, vai lá pro Instagram, tá? A Teacher já falou a arroba dela, vai lá, segue a gente. Tira dúvida, conversa com a Teacher, tenho certeza que ela vai disponibilizar aí vídeo, qualquer coisa que você precisar. Hoje a gente conversou, para quem entrou agora no final, a gente conversou um pouquinho sobre essa carreira maravilhosa da Teacher Dora. A gente falou desde aluna, né, até dona de franquia da Fisk. Então, passamos aqui várias pessoas elogiando a Teacher. Então, já sabemos sua paixão pelo ensino de idiomas. Então, gente, é isso. Suas experiências internacionais que, bom, enriqueceu ainda mais tudo que ela faz. Então, gente, eu espero vocês na semana que vem. Semana que vem vamos ter uma convidada maravilhosa, psicóloga, vou deixar esse spoiler aí pra gente. E é isso, teacher. Muito obrigada de você ter vindo aqui mais uma vez. Amanhã, assim que sair no YouTube, eu mando para vocês o link, tá? Obrigada, um grande beijo. Beijo, beijo, gente. Muito obrigada. Quem estava aqui até agora, obviamente, comentando com a gente, interagindo, muito obrigada, viu? E até o próximo episódio, galera. Tchau. Tchau.